Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. A partir do versículo 11. Eu quero agradecer à igreja, porque no meu aniversário a igreja me deu um presente, né? Eu estou usando o presente. Gostei muito do tênis, obrigado, meus irmãos, cada um que contribuiu aí, um privilégio mesmo fazer parte dessa igreja. Obrigado por este presente. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Esse texto nos é narrado por Lucas, um médico. Colossenses capítulo 4, versículo 14, chama Lucas de médico. Filemão, capítulo único, versículo 24, chama Lucas de cooperador do ministério de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz que Lucas era o único que estava com Paulo na sua segunda prisão em Roma, pouco antes de Paulo morrer. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quem escreveu o texto de Atos dos Apóstolos foi Lucas. Não foi um apóstolo, não foi um discípulo direto de Jesus, foi um médico, um escritor, mas também um evangelista, porque também escreveu um evangelho, o evangelho que dá o nome, que leva o seu nome, Lucas. Este homem narra em Atos capítulo 19, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Você sabe muito bem que Saulo de Tarso converte em Atos capítulo 9. A partir do capítulo 13, troca-se de Saulo para Paulo, o seu nome. Saulo, origem judaica, vem de Saul, desejado, grande. Mas Paulo é um nome romano que significa pequeno. A primeira viagem missionária de Paulo é na região da Galácia, onde ele planta a igreja em Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe. A segunda viagem missionária de Paulo é ao início de Atos 16, quando ele vai para a região da Macedônia, depois também na região da Acaia. É ali que ele planta igrejas em Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, a sua cidade mais complicada, a igreja mais difícil de Paulo. A terceira viagem missionária de Paulo é na capital da Ásia Menor, numa cidade chamada Éfeso. E ali em Éfeso, Paulo fica por 3 anos. O próprio Paulo disse que em Éfeso ele teve que lutar com feras. O ministério de Paulo não foi fácil. O ministério de Paulo não foi simples. Paulo passou por muitos problemas e muitas dificuldades no seu ministério. Tem muita gente que diz: eu quero um ministério frutífero como Paulo. Pense muito bem sobre essa oração. Porque o ministério de Paulo não é aquele ministério cheio de glamour e holofote, como nós vemos os ministérios de hoje. O apóstolo Paulo, por causa do evangelho, foi apedrejado em Listra e tido como morto na porta da cidade. Ele também foi preso e açoitado em Filipos, rejeitado em Jerusalém, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Ele passa por feras em Roma, ou melhor, em Éfeso. Volta para Jerusalém, é preso em Jerusalém porque mentiram sobre ele. Ele passa por um naufrágio, lá em Atos capítulo 27, é preso 2 vezes em Roma por causa da pregação do evangelho. E nós sabemos que o apóstolo Paulo terminou a sua vida assassinado por Nero em Roma, decapitado, porque pregou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus o chama para ser pregador aos gentios, mas nesse mesmo chamado Jesus não mente para ele. Ananias, você sabe muito bem, vai a Damasco, na rua direita, entra na casa de Judas. Paulo está ali cego, Ananias ora por ele. E quando o apóstolo Paulo recebe essa visita, 2 coisas lhe são informadas. A primeira: Paulo, você será um pregador aos gentios. Mas a segunda é: Ananias, avisa Paulo que ele vai sofrer muito pelo meu nome. Jesus te chama para o ministério, mas Jesus não te engana. Jesus te chama para a obra, Jesus te chama para a missão, mas Jesus não te engana. Como pode um ministério não ter lutas? Como pode um ministério não ter batalhas? Tem gente que vira para mim e fala assim: pastor, eu vou parar. Vai parar por quê? Porque a luta está grande. Então é aí que você está certo, irmão. Senhor, eu vou parar porque a dificuldade está muito grande. Vou dar um tempo no ministério porque eu estou cheio de problemas. Irmão, presta atenção, vem com o problema mesmo, vem fazer a obra, vem trabalhar para Deus. Porque não existe ministério sem problema. Não existe ministério sem perseguição. Não existe quem faz o ministério sem dificuldades pessoais. As nossas dificuldades pessoais não podem parar o nosso ministério. As nossas dificuldades ministeriais não podem parar o ministério. É isso que vemos na vida de Paulo. Só que, apesar disso tudo,
Olha o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É este homem que passa por tudo isso, que também é usado por Deus. A vida de Paulo era uma vida intensamente entregue à obra, intensamente entregue ao ministério. Homem de 4 viagens missionárias. Homem que, dos 27 textos do Novo Testamento, escreveu 13. Homem que foi, sem dúvida nenhuma, o maior líder dos cristãos depois de Jesus Cristo. Paulo não derramou nenhum sangue por nós. Paulo não intercede por nós. Paulo não é mais filho de Deus do que nós, mas sem dúvida alguma o ministério dele supera em muito o nosso ministério. E reconhecemos tudo aquilo que ele fez. E reconhecemos tudo aquilo que ele passou, o grande apóstolo Paulo. Mas o versículo 11 mostra para nós, irmãos, que vale a pena ter um ministério marcado por lutas. Vale a pena ter um ministério marcado por dificuldades, porque Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora, irmãos, quem fazia milagres? Deus, pelas mãos de Paulo. É interessante que hoje nós temos muitos milagreiros por aí. Nós temos muitos homens que batem no peito e dizem: eu faço, comigo acontece, na minha igreja acontece, a minha igreja é o lugar de milagres, porque onde eu oro, acontece. Esses dias eu vi agora, essa semana, um homem dizendo: para todas as pessoas da minha igreja eu olho e Deus me dá uma visão. Para todo mundo que eu oro, Deus cura, Deus transforma. Não é assim. O poder não está em você, o poder está em Deus. E se o poder está em Deus, acontece do jeito de Deus, na hora de Deus, quando Deus quer, quando Deus decide agir. Voltando da primeira viagem missionária, Paulo disse à igreja de Jerusalém quantas coisas fizera Deus por intermédio dele. Em nenhum momento Paulo diz: eu faço. Não, Deus faz através de mim. Apesar de Paulo ser o homem das 4 viagens missionárias, apesar de Paulo plantar muitas igrejas, apesar de Paulo nos doutrinar em 13 cartas do Novo Testamento, o texto diz que é Deus que faz pela mão de Paulo. Ou seja, Paulo é apenas um canal. Nós precisamos, irmãos, compreender que somos apenas canais. Nós precisamos entender que somos chamados, fazemos parte de uma obra, temos que exercer o dom que Deus nos deu. Todos vocês que estão aqui, se nascidos de novo, se você está aqui e é ímpio, não converteu, isso aqui não é para você. Mas se você é cristão, está aqui e nasceu de novo, você tem um dom de Deus. E neste dom você precisa trabalhar. Neste dom você precisa exercer. Você só não pode esquecer que você é apenas um canal. Nós temos, irmãos, um problema muito grande entre os ministros de Deus. O orgulho, a vaidade. Eu canto bem, eu prego bem, eu oro e as pessoas choram, eu prego e as pessoas se emocionam, eu tenho tanto dinheiro que eu consigo abençoar tanta igreja, que se eu parar de dar minha oferta, a igreja cede e não existe mais. Nós temos orgulhos e vaidades no nosso meio, mas é sempre bom a gente lembrar que com a gente ou sem a gente, a obra continua. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Eu pergunto para vocês, se o apóstolo Paulo não tivesse nascido, o evangelho chegaria aos gentios, sim ou não? Sim, do mesmo jeito. Porque se Deus não tivesse levantado Paulo, ele levantaria outro. Graças a Deus que ele levantou Paulo. Mas se não existisse Paulo, continuaria existindo Deus. E é Deus que é o dono da obra. Paulo era um missionário dentro da grande missão de Deus. Assim eu também. Assim você também. Nós não somos os detentores de tudo, mas nós podemos ser canais desobstruídos para fazer a obra de Deus, para que Deus, por nosso intermédio, faça sinais extraordinários. Agora, irmãos, prestem atenção. No versículo 12, vamos ler e vamos ter muito cuidado com o 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam.
Olha o tamanho e o poder na vida deste homem. Deus fazia por meio dele sinais extraordinários, a ponto de pessoas pegarem até os lenços e aventais de Paulo, passarem nos enfermos e os enfermos ficarem curados. Duas coisas aqui, ou melhor, três coisas. Primeiro, é inevitável, não podemos, de forma alguma, negar esse texto. É exatamente isso que acontecia. As pessoas pegavam os aventais de Paulo e chegavam até as pessoas e as pessoas eram curadas. É verdade. Mas duas coisas também precisam ser atentadas aqui. Isso não é doutrina. O texto está nos narrando o que aconteceu. Perceba que o texto não está te mandando fazer isso. O texto está te informando o que aconteceu. Isso aqui não é doutrinário, isso aqui é uma narrativa. O texto está te contando. Segunda coisa, não é Paulo que está mandando as pessoas pegarem os seus aventais, os seus lenços, para irem até os enfermos. As pessoas faziam isso. Você sabe muito bem que naquela época as pessoas eram muito místicas, a ponto de crerem também que até a sombra de Pedro poderia curar em outra passagem. Muitos, hoje em dia, pregam e até vendem lenços ungidos e sagrados, sabonete sagrado, rosa sagrada, travesseiro sagrado, tudo sagrado como ponto de contato, para que se alguém tiver fé, pega o lenço da campanha, dos 7 lenços, das 7 rosas, dos 7 travesseiros, e leva para casa, e acredita que aquilo ali, dentro de casa, vai fazer alguma diferença. E a gente pergunta, por que é que vocês fazem isso? E eles respondem, porque os aventais de Paulo curavam. Aí eu pergunto, os aventais de quem? De quem? De Paulo. Em Éfeso. Você não está em Éfeso? Você não está diante de Paulo? Então isso não é doutrinário. Deus fazia através de Paulo? Fazia. Nós temos liberdade para fazer isso hoje? Não. Pastor Mateus, mas e se Deus quiser curar? Se Ele quiser, Ele faz. Mas Ele não está te mandando fazer isso. Larga essa rosa ungida. Larga esse sabonete ungido. Você não precisa de ponto de contato. O que você precisa é da fé em Cristo Jesus, tão somente. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Só até aqui. Paulo está pregando, Paulo está curando, Paulo está transformando pessoas pelo poder de Deus. Até os aventais dele curavam. Só que agora o texto está dizendo que existiam alguns judeus exorcistas ambulantes. Irmão, perceba comigo. No primeiro século era comum isso. Pessoas que trabalhavam, que viviam de exorcizar outras pessoas. Era uma cultura como que mística e de muita magia. Era assim que a Ásia Menor trabalhava, com muita magia, com muito ocultismo. E esses homens judeus que moravam na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, tinham isso como profissão. Eles andavam pela cidade, expulsando demônios, ou então tentando fazer isso pelo poder de suas magias. E o texto está dizendo que eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos. Não adianta usar o nome de Jesus, tem que ter intimidade com o nome de Jesus. Não adianta falar que está fazendo a obra, tem que ter intimidade com o dono da obra. O apóstolo Paulo era tão íntimo que até os seus aventais curavam. Mas esses judeus não tinham intimidade com Deus, eram verdadeiros charlatões. Você lembra muito bem de Atos capítulo 8, quando Simão, o mágico, tentou comprar o poder do Espírito Santo diante de Pedro e João. Você lembra muito bem de Elimas, o mágico, em Atos capítulo 13, que também provocou uma certa ira santa no apóstolo Paulo. Estava acompanhando Paulo e Elimas, o mágico, estava atrapalhando a pregação de Paulo diante do procônsul Sérgio Paulo. E o apóstolo Paulo diz:
como é que você perverte os retos caminhos de Deus, agora você vai ficar cego. Deus fez um homem ficar cego por ser um charlatão, Elimas o mágico. E agora outros charlatões aparecem na terceira viagem missionária de Paulo, querendo usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Judeus, exorcistas, ambulantes, não cristãos, seguidores e discípulos do Senhor Jesus. Pastor, mas está expulsando demônio. Pastor, mas está orando por enfermo. Naquele dia Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos. Qual foi a resposta de Jesus? Afasta de mim, porque eu não conheço vocês. Pastor, como pode um pastor não ser de Deus? Pode. Como pode alguém que ora pelos enfermos não ser de Deus? Pode. Como pode alguém não cantar e não ser de Deus? Pode. Mas pastor, olha o tamanho do ministério. Pastor, mas olha o tamanho da igreja. Pastor, mas olha tudo aquilo que Deus está fazendo em relação a ele. Em teu nome curamos, em teu nome expulsamos. Eu nunca conheci vocês. Infelizmente, irmãos, nós temos que reconhecer que existe muito erro no meio evangélico brasileiro. Nós estamos diante de muitos charlatões da fé que vendem a fé, mercadores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo era um exemplo de um homem de Deus, mas no mesmo tempo que Paulo pregava, esses exorcistas ambulantes tentavam fazer do nome de Jesus um truque, uma magia para os seus benefícios. E o texto diz, a partir do versículo 13, parte C: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Esconjuro a Jesus por quem Paulo prega. Olha o que o texto está dizendo. Aqueles homens não tinham intimidade com Deus. Aqueles homens não conheciam a Jesus. Eles estavam querendo fazer a obra através do nome que Paulo pregava. Eles não tinham vida de oração, não tinham nascido de novo, não eram cristãos, mas perceberam que Paulo, pelo nome de Jesus, estava fazendo sinal e prodígio. E se Paulo, pelo nome de Jesus, estava fazendo sinal e prodígio, eles também queriam fazer sinais e prodígios. Eles usaram o nome de Deus para benefícios próprios. Quantas pessoas hoje em dia fazem isso? Ao invés de terem uma vida com Deus e um ministério plantado na obra, plantado no reino, plantado em Cristo, usam o nome de Jesus para benefícios próprios. Mas Deus está vendo tudo isso. E Satanás também está vendo tudo isso. Olha o versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Nós temos uma regra humana nos nossos dias. A regra humana é: não cita nome não. Tem muita gente fazendo errado, mas não fala o nome não. Tem muita gente pregando errado, mas não cita quem não. Tem muito charlatão da fé, mas não fala quem não. Isso é regra humana de pessoas politicamente corretas que não querem entrar em problemas. Mas o texto bíblico está falando quem é que estava fazendo isso. No versículo 13, judeus, exorcistas ambulantes. Está muito amplo, está muito geral. Explica quem? Então eu falo, são 7 filhos de Seva. Tem endereço, irmão, o falso profeta. Tem endereço a falsa igreja. Tem endereço quem mente. Tem CPF quem mente diante de Deus. E esse CPF de quem mente diante de Deus, geralmente está aí revelando CPF dos outros. Revelando Pix. Pedindo Pix em troca de profecia. Como é que cai numa coisa dessa? Como é que você acha que Deus vai te pedir dinheiro em troca de revelar alguma coisa para você? Como é que você pode entender isso? Como é que você pode cair numa coisa dessa? Quem é que está fazendo isso? São os filhos de Seva. Paulo, quem te abandonou? Foi Demas. Paulo, quem é que está abusando de seu poder? Alexandre o Latroeiro.
Paulo, quem você entregou a Satanás? Himeneu e Fileto. Paulo, quem te contou que tem divisão na igreja de Corinto? A casa de Cloe. Irmão, crente tem papo reto. Não existe esse negócio de me contaram, fiquei sabendo, estão fazendo por aí. A Bíblia não faz isso. Imagina João Batista. Irmãos, tem gente aí em adultério, hein? Não. João Batista disse: Herodes Antipas, você está com a mulher de seu irmão, você está em adultério. Não tinha passaçãozinha de mão na cabeça. Quem está errado tem que ser exposto. Mas você vai perder a sua cabeça por expor erros, assim como João Batista. Tem que ver se você está disposto. Se aceitar o que fazem hoje em dia com a palavra de Deus, você será só mais um. Mas se tiver uma indignação santa, você diz: são os 7 filhos de Sevas. São eles que estão fazendo errado. Irmão, se você ama a justiça, assim como Deus, você tem que odiar a iniquidade. Se você sabe o que é certo, você não pode compactuar com o que é errado. Quem está fazendo errado? Os filhos de Seva, são 7. Mas olha o 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eles estavam tentando expulsar um espírito maligno sem intimidade com Deus. O espírito maligno vira para eles e diz: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Jesus tem moral, Paulo tem moral e dom, vocês não têm nenhum nem outro. Não era para vocês tentarem me expulsar porque vocês não têm intimidade com Deus. Meu irmão, eu estou doido para ver isso acontecer hoje em dia. Mas hoje em dia os exorcistas da televisão, de forma maquinada muitas vezes, contratam uma pessoa para fingir que está endemoniada, a pessoa está lá fingindo que está endemoniada, e se submete todo a este grande homem. Dobra a cabeça, dobrou a cabeça. Curva a cabeça, curva a cabeça. Põe a mão para trás, põe a mão para trás. E a igreja em delírio, achando que aqueles eram homens de Deus. Mas deixa Satanás falar realmente quem são eles, para a gente ver quem são eles. Tem muita gente dizendo que tem intimidade com Deus, quando não tem intimidade com Deus. Tem muita gente falando de Deus, vendidos, corrompidos, sujos. Eu sei quem é Paulo. Eu sei o tamanho do poder de Jesus, mas vocês não têm poder algum. Versículo 16. É para dar glória, irmão. Semana passada eu preguei uma de esperança, ficou dando glória a pregação inteira. 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, e subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Não tinham intimidade com Deus, estavam mexendo com as coisas santas, e agora estão humilhados por Satanás. É isso que o mundo espiritual é. Tem gente que brinca com o mundo espiritual. Não tem uma vida de intimidade, vou lá pregar. Não vai não. Não tem uma vida de oração, vou lá expulsar demônio. Não vai não. Não vivo uma vida de santidade, vou lá cantar. Não vai não. O mundo espiritual é sério. Não é brincadeira. Escuta isso. Os demônios que eram para ser vencidos por eles, agora vencem eles e ainda humilham eles. Os demônios deixam eles desnudos, sem roupa e feridos. Satanás e seus demônios não brincam de serem Satanás e demônios. Eles estão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Nós é que brincamos de ser cristãos. Oramos quando dá, estudamos a Bíblia quando dá, buscamos a Deus quando dá, buscamos intimidade quando dá, mas os demônios estão aí a todo vapor, querendo nos tragar. Eu comecei a pregação dizendo que todos nós temos um ministério, que todos nós temos
um chamado, mas você precisa se preparar para o chamado. Você precisa se preparar para o ministério, porque mundo espiritual não é brincadeira. Agora, irmãos, como é que tudo isso pode virar para o bem nessa pregação? Como é que isso tudo pode resultar em algo bom? 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos. De todos. Assim judeus como gregos. Habitantes de Éfeso. E veio o temor sobre todos eles. Os homens exorcistas ambulantes achavam que eram íntimos de Deus. Não eram. Achavam que podiam usar o nome de Jesus. Não podiam. Foram humilhados pelos demônios. E toda a cidade de Éfeso soube deste caso. E o texto diz que, diante deles, houve temor. O juízo de Deus sobre os ímpios gera temor na cidade de Éfeso. Aquilo que os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos cristãos passam como o juízo de Deus, gera temor em todos os homens. Eu vou explicar. Como é que grandes pastores puderam ser usados de forma grandiosa no reino de Deus e hoje estão no fundo do poço? O exemplo maior de tudo isso, um homem chamado Caio Fábio. Como pode ser tão usado na década de 90 e depois de um adultério cai no mais fundo da teologia liberal? Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer é brecha. Da brecha. Da brecha. Da brecha. Mas se isso aconteceu com ele e com tantos outros, a pergunta é: isso gerou temor no seu coração? Como um Kleber Lucas pode cantar músicas tão maravilhosas? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Como é que um camarada desse pode ser tão usado e agora está completamente distante da sã doutrina? Isso deve gerar temor em nós. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ninguém aqui está imune das tentativas de Satanás em destruir o nosso ministério. Se você está sendo usado por Deus, vigia. Se você está no caminho, vigia. Se você é usado, vigia, porque amanhã é outro dia. Você precisa da graça de Deus hoje. Você precisa da graça de Deus amanhã. Você vai precisar da graça de Deus terça-feira. Você vai precisar da graça de Deus quarta-feira, para você não ser o próximo Kleber Lucas, para você não ser o próximo Caio Fábio. Cuidado. O temor faz com que a gente tenha cuidado. Tem muita gente tratando o evangelho na brincadeira. Não é brincadeira. É coisa séria. Pastor, mas homens desnudos e homens feridos. Olha a sequência do versículo 17. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. No meio de toda essa situação, o nome de Jesus é engrandecido. Por quê? Porque enquanto tem verdadeiro, tem falso. O verdadeiro exalta a Deus. E aquilo que acontece com os falsos também exalta a Deus. Ele é justo, Ele é santo, Ele é correto. E é por isso que Ele não aceita charlatões no meio dos verdadeiros. E todos os charlatões serão desmascarados. E isso vai engrandecer o nome de Jesus. Agora, enquanto tinha esses charlatões, tinha gente que ouvia Paulo e arrependia dos pecados. Irmão, é por isso que não dá para desistir da igreja. É por isso que não podemos desistir do ministério. Enquanto tem falso enchendo a nossa paciência, tem gente arrependendo, tem gente crendo, tem gente buscando, tem gente sendo batizado, tem gente tendo a vida transformada.
Como é que eu vou parar pelos maus exemplos? Eu olho para os maus exemplos, o que eu faço? Aprendo o quê? A não fazer. Viro as costas para eles e olho para as pessoas sendo transformadas pelo nosso ministério, pelo Deus que nós servimos, pela nossa igreja, por onde passamos, por aquilo que falamos. Olha o 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Versículo 18, real arrependimento. Versículo 19, fruto do arrependimento. Não venha aqui todo domingo dizendo que está arrependido, mas na segunda-feira continua fazendo a vida porca no pecado que você tinha. Quando você diz que está arrependido, você muda de vida. Olha aqui os mágicos, aqueles que ouviram Paulo no 18. Paulo, estou arrependido. Está arrependido? Tá, então confessa. O que você fazia? Magias. O que você fazia? Ocultismo. Seu nome tem, perdão, ao contrário, o seu pecado tem nome. A gente fica assim, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não, me perdoa pelo adultério. Me perdoa porque os meus olhos são maus. Me perdoa porque eu estou mentindo para minha mãe. Me perdoa porque eu estou roubando na minha empresa. Seu pecado tem nome. Qual é o seu pecado? Se arrependa dele hoje em nome de Jesus. Olha o texto, eles estão confessando publicamente, é publicamente. Irmãos, eu não sou disso não, mas repita, é o quê? Não, fala mais alto. Publicamente. Eles confessavam os seus pecados? Publicamente. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Fala assim, você pastor, você está com o microfone. Imagina se fizéssemos isso. Imagina se tamanho desespero e contrição e arrependimento fizesse com que a gente chegasse diante da igreja. Me perdoa, igreja, ontem eu menti para minha avó. Me perdoa, igreja, porque ontem eu peguei um lápis na empresa e não era minha, não era meu. Imagina se o nosso coração fosse chamado a isso, irmãos. O 19, eles pegavam os seus livros, os livros de ocultismo, o livro que eles usavam para magia. Colocaram em praça pública, queima isso, eu não quero mais isso. Aleluia. Quem arrepende e deixa as suas iniquidades, alcança misericórdia. Não é só arrepender e deixar lá no cantinho da sua estante. Não só arrepender, mas deixar o contatinho dessa mulher que você está traindo sua esposa com ela, aí de stand-by no seu celular. É apagar o contato. Não é simplesmente deixar uma segunda oportunidade ali, não. É cortar os laços com o pecado. Mas vai me custar muito. Para esses homens aqui custou 50.000 denários. Sabe o que é denário? Um dia de trabalho. Tudo aquilo que eles queimavam em praça pública, custavam a eles 50.000 dias de trabalho. Era caro, era pesado. Mas a gente não canta? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Depois que nós encontramos Jesus, o que são 50.000 denários? Depois que nós encontramos Jesus, o que é de valor, de material, que você tem, que vale mais, queima isso hoje em nome de Jesus. Joga isso fora hoje em nome de Jesus. Não seja exorcista ambulante, traduzindo, não seja um falso homem, uma falsa mulher no ministério. Se você for um homem sério no ministério, Deus pode fazer grandes sinais e prodígios, como fez na vida de Paulo. Mas se você está aqui de gracinha e de brincadeira, arrependa hoje, porque a sua vida pode ser um juízo de Deus diante de todo mundo. Deus pode pesar a mão em você. Como? Igual fez com Uzá quando tocou a arca. Igual fez com Ananias e Safira em Atos 5. Igual fez com Herodes o Grande. O Grande não, Herodes, que se qual? Em Atos 12. Cuidado. Cuidado. Seja um diácono para a glória de Deus. Seja um pastor para a glória de Deus. Seja um líder para a glória de Deus.
Seja um servo na igreja para a glória de Deus, com seriedade e total seriedade diante das coisas de Deus. Não leve isso aqui pelos cocos. A obra de Deus não é a sua casa, não é a sua cama, não é a sua vasilha que você deixa lá de qualquer jeito. A obra de Deus é algo muito sério, muito santo e muito correto. Depois disso tudo, mais uma vez, olha o 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quem pode calar a igreja? Deixa eu perguntar, vamos ver a resposta. Os falsos líderes e pastores podem parar a igreja? Os falsos ministros podem parar a igreja? A palavra vai continuar crescendo. A palavra vai continuar sendo pregada. A palavra vai avançar. Porque tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem 7.000 que não se curvam ao sistema. Tem 7.000 que querem Jesus de todo o coração. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos. Essa é uma pregação para... Feche os seus olhos, por favor. Essa é uma pregação para te motivar. Motivar a fazer a obra, mas da forma certa. Não de forma desleixada. Ainda é necessário santidade. Espiritualmente falando, ainda é necessário tirar as sandálias dos pés. Nós precisamos de temor, irmãos. Temor é reverência, respeito diante de Deus. Nós não estamos diante do cara lá de cima, estamos diante de Deus. Nós não estamos diante do parceiro, do brother, nós estamos diante de Deus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos guardou. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê temor e reverência na tua presença. Oh, Pai, tire de nós todo o espírito de judeus exorcistas ambulantes. Nós não queremos falar do teu nome, queremos ter intimidade com o teu nome. Nós não queremos viver de qualquer jeito, pregando de qualquer jeito, visitando enfermos de qualquer jeito. Nós queremos intimidade contigo, Deus. Nós queremos poder do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos transformação das pessoas que chegarem diante de nós. Não nos deixe viver de qualquer jeito, Pai. Nos dê temor, intimidade na oração, intimidade na palavra. Nós precisamos disso, Deus. Nós queremos levar a sério o ministério. Nós queremos levar a sério a obra. Nós queremos levar a sério a tua palavra. Irmãos, enquanto os nossos irmãos aqui vão cantar, você vai receber a ceia. Esse é o momento para todos participarem. Pastor, mas eu pequei. Então se arrependa agora e participe. Não é para ficar sem a ceia, é para se comprometer com Deus. Examine o homem a si mesmo e depois coma do pão. Pastor, não estou muito bem, então hoje faça um compromisso com Deus. Pastor, eu pequei ontem, mas hoje se conserte. Faça parte da mesa de Deus hoje, irmãos. Se você tem alguma coisa contra alguém, se comprometa hoje a resolver. Se comprometa hoje a pedir perdão. Mas foi eles que fizeram comigo. Peça perdão mesmo assim, resolva, você é crente. Não deixe de participar, mas se comprometa com aquilo que você está fazendo, em nome de Jesus.